Boa noite, irmãos, amigos. Vamos à última pregação na exposição de Eclesiastes, é a mensagem número 44 e última. Então vamos lá, Eclesiastes 12, versículo 8, onde vamos retomar hoje. Eclesiastes capítulo 12, versículo 8, diz assim: Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este tempo aqui, pelo privilégio que tivemos de expor a Tua palavra neste trecho, neste livro, espetacular, difícil, mas riquíssimo para nós. Que o Teu Espírito Santo continue nos abençoando. A mim, como quem está levando a Tua palavra, e aos outros que estão ouvindo. E todos nós cresçamos, mais uma vez, a ouvir, e agora com o encerramento desta obra que atribuímos ao Teu servo Salomão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No versículo 2, não precisa ir lá não, lá no comecinho do livro, o 1 e o 2 diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aí eu leio o 8, do capítulo 12, já terminando o livro, repetição. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Detalhe, é que não é a primeira vez que ele repete. Eu contei 24 vezes essa expressão, com mínimas variações, em 12 capítulos, então praticamente 2 vezes por capítulo ele bateu nesta tecla. Expliquei no início que a palavra vaidade não tem nada a ver com o nosso conceito hoje de vaidade, de uma mulher vaidosa e coisa desse tipo, não tem, mas a ideia de nulidade, de uma coisa vazia, de uma coisa oca. Esta é a ideia. Então, ele começou dizendo e termina dizendo, quer focalizar a vida como um período embaixo do sol, tudo bem, pode fazer isto, mas se prepare para encontrar tudo vazio. Longe, porém, dele terminar o livro assim. A vida não se resume a este mundo, então dizer que quer avaliar a vida, ou se propor avaliar a vida abaixo do sol, é uma parte do todo, é uma avaliação muito precária, muito limitada. Existe forma muito mais rica, autêntica, válida, de se examinar a vida. Então, aliás, o próprio segredo da vida é não olhar para o mundo aqui embaixo, é onde tantos se perdem, se confundem com teorias, com todo tipo de filosofias, de pensamentos sobre a vida. É exatamente isto, se perdem. Ou mesmo que nessas filosofias admitam algo de outra existência, coisa assim, mas estarão simplesmente com devaneios próprios, sem buscar uma fonte digna de confiança para informar o que é que se passa ou se passará acima do sol. Então, o segredo é olhar para alguém que está lá no céu, e veremos já que esse alguém é o Criador. Não é segredo aqui, porque ele já vem dizendo isso ao longo do livro também. Ele não deixou chegar só no final para revelar isso. Ele já vinha dizendo, ele já vinha mesclando o tempo todo. A forma vazia de olhar a vida embaixo do sol
e dando a solução, que era olhar para o alto. Ele ficou variando ao longo do livro. Então, é um resumo muito fidedigno que ele faz aqui. E vai se despedindo agora nos versículos 9 e 10. Vamos ler. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Ele se despede se identificando como um sábio, como eu li em algum lugar. Aqui não é a ideia de ele estar se gabando, que é inteligente, que é culto, não é nada disso, mas um posicionamento técnico dele, como alguém que recebeu uma sabedoria. É como um profeta que dizia: eu estou falando em nome de Deus. Eu sou um profeta. Isaías falando assim, por exemplo. Ele estava se gabando, ele estava expondo virtudes pessoais? Não. Ele estava dizendo um fato. Ele foi escolhido por Deus para profetizar palavras de Deus. Então, a ideia aqui é essa. Salomão dizendo: o que eu disse foi palavras de sábio. Por que sábio? Porque Deus achou por bem revelar essas palavras de sabedoria para mim. É isso aí. É uma coisa quase que técnica, não é um envaidecimento pessoal. Então, ele cita 4 atividades que ele fez na vida, além de muitas outras. Primeiro, diz que ensinou ao povo o conhecimento, e logo depois diz que compôs muitos provérbios. É interessante ele dizer: ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. É interessantíssima a colocação aqui. Ele não ensinou e compôs porque tinha vontade. Ele acordava assim de noite e tinha vontade de escrever alguma coisa, e escrevendo, ele tinha o dom da escrita. Ele era inteligente, ele era culto, ele queria então colocar tudo o que ele estava aprendendo, ou ele tinha jeito para isso. Ele podia ter tudo isso, mas não é o caso. O caso que ele quer dizer aqui é o seguinte: o que eu escrevi foi de uma maneira responsável. Foi algo pensado, esquadrinhado, medido, considerado. Foi muita meditação minha e muita consideração das mais sérias que eu poderia imaginar para escrever isso para vocês. No nosso caso em particular aqui, que é o livro de Eclesiastes, é nada mais, nada menos do que uma porção das Escrituras, é a palavra de Deus pura. Então, neste caso, o ensino é absolutamente garantido como sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas é interessante a noção dele e a vontade dele de dizer: eu considerei bastante antes de dizer estas coisas. Eu fiquei pensando numa lição aqui, eu sempre catando lições, né? Não se disponha a aprender de qualquer um, independente de quem seja, e sem você procurar saber se é alguém comprometido com aquilo que se propõe ensinar. Um aluno rapidamente distingue um bom professor do mau professor, um que não preparou a aula ou não sabe bem a matéria que está ensinando, e aquele que domina, que sabe o que está dizendo, que tem largueza naquilo que está ensinando, sabe até muito mais do que está ensinando, que tem folga para perguntas até mais difíceis. Isso falando até de coisas mesmo das ciências exatas, mas quando parte para assuntos de moral, de comportamento humano, coisa assim, fica mais importante ainda esse aspecto. Procure ver,
A quem você está expondo a sua mente? É só porque alguém fala bonito, ou é bonitão, ou uma senhora atraente, uma moça, ou que tem boa formação, coisa assim, o que tem por trás. E quando o assunto é espiritual, quando você vai abrir o seu coração para coisas espirituais, muito mais exigência ainda seria de se esperar daquele ouvinte. Quantas vezes a gente ouve alguém dizendo, eu estava vendo, antigamente era na televisão, hoje se diz mais no YouTube ou no celular e tal, o pregador tal, mas você ouve aquela pessoa, né? Se eu não concordo com quase nada, mas é porque fala bem. Então, sempre podendo, eu alerto, cuidado, não se exponha. Não, mas muito do que ele diz, alguma coisa do que diz é boa. Eu tiro tudo que não presta e fico com o que é bom e tal. Digo, olha aí esse balanço. Ninguém vai dizer 100% do que é correto, só Jesus Cristo quando fala, ou alguém inspirado pelo Espírito Santo, mas todo mundo tem seus erros, mas paciência. Tem aqueles que, obviamente, estão dizendo algo que não combina com a palavra de Deus que você conhece razoavelmente bem, e você tem condição de examinar e dizer, não, ele está dizendo muita coisa que isso não está certo. Então, Salomão, ao dizer isto, automaticamente, é como se ele dissesse, você pode se expor ao que eu estou dizendo, porque eu estou falando palavras de sabedoria, e eu pensei muito, considerei muito naquilo que eu estou dizendo. E tem outro aspecto, quando você se dispuser a ensinar, tenha responsabilidade e saiba o que está ensinando. Por isso é que eu nunca aceitei, já me convidaram para ser professor na escola dominical, professora para as crianças lá, mas nunca aceitei, que é muita responsabilidade. Não, mas não deixe de aceitar por isso, apenas tenham cuidado de se preparar. E outra coisa, não estou falando só de quem está na frente de uma classe de aula ou num púlpito, não. Mas você pode estar numa parada de ônibus ali e surgir a oportunidade de pregar o evangelho e tem alguém que encosta em você, bem inteligentezinho, que lhe faz umas 3 perguntas ali atrás da outra, finas, argutas, e você... Então, o que você falar, que fale depois de ter considerado, pensado, meditado naquele assunto. É coisa séria falar palavras que se supõem vêm de Deus. Terceiro, ele disse que procurou achar palavras agradáveis. Na Nova Versão Internacional procurou também, falando do pregador, que é o autor do livro, procurou também encontrar as palavras certas. Parece que o assunto aqui é que ele se preocupava em como apresentar ao leitor ou ao ouvinte de um modo a ter um efeito positivo. Ele estava ligado nisto. Quarta, procurou, falando do pregador, escrever com retidão palavras de verdade. Nova Versão Internacional tem. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Então, não apenas palavras bem escolhidas, mas palavras verdadeiras. Esses 2 cuidados de Salomão me alertaram aqui, me chamaram a atenção para uma lição valiosíssima de evangelismo para nós aprendermos. Primeiro, a essência do que nós falamos de Cristo, a verdade, a retidão, doa quem doer, mas é isso que a palavra de Deus ensina, não entortando, não mudando por comprometimentos outros, mas com compromisso total de dizer a verdade.
Mas, ao mesmo tempo, nós vemos Salomão, 1000 anos antes de Cristo, preocupado com a forma com que ele falava. Que coisa interessante, a essência do que ele falava, verdade. Pura verdade. E a forma, encontrando palavras agradáveis, ou palavras certas, para tocar de uma maneira afável o coração daquele a quem ele estava se dirigindo. Me lembrei, preparando aqui, com Colossenses 4 e 6, não precisa abrir, que diz assim, mas é uma passagem paralela no Novo Testamento. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Agradável aqui no original, lá no grego, é charis, ou cheia de graça. Palavras graciosas, palavras vindas com bondade, com sinceridade, com verdade, com boa intenção. Então, a comparação aqui que Paulo faz, nessa passagem que eu me lembrei dela, é muito interessante. A transmissão do Evangelho de Cristo com palavras de graça é algo agradável, gostoso, como um prato de comida bem temperado. Esta é a ideia. Então, ao orar a Deus, eu imagino que seja uma oração constante de todo crente que deseja ser fiel, o evangelismo, a oportunidade de passar para frente o evangelho. Eu creio que todo crente, ao acordar, abrir os olhos, um dos primeiros pensamentos seja, me ajuda a passar para frente hoje, de alguma maneira, para quem quer que seja, de qualquer forma que seja, no lugar que for, me ajuda a passar para frente de uma maneira eficiente a tua palavra, falar de Cristo de uma maneira correta, de uma maneira verdadeira e, ao mesmo tempo, agradável, mesmo dura. A verdade vai nos obrigar, muitas vezes, a dizer coisas que o ouvido de um pecador não quer ouvir. Tudo bem, vamos dizer, existe, esse negócio de inferno não existe, não. Não sei, vou ver melhor. Não diga isso, não. Olha, eu não aguento gente que fala inferno para mim. Então, você quer falar de Jesus para mim? Pode falar. Mas você não vai falar de inferno, não, né? Inferno não existe, não, né? Diga logo aí. Complicou. Porque você vai dizer, infelizmente, eu não tenho outra maneira de dizer que eu creio, sim, que o inferno existe. Então, está encerrada nossa conversa. Lamento muito. Então, você não vai dizer, não acredito em negócio de inferno, coisa nenhuma, só para poder ganhar a pessoa para Cristo. Não, assim você não vai ganhar ninguém, não. Entortando a palavra, não. Então, essas coisas precisam de equilíbrio, precisam de sabedoria do alto para levar, porque são verdades que muitas vezes mexem, que chocam, que revoltam o pecador, e a grande maioria, você sabe, não quer ouvir. Ou só quer ouvir aquilo que gosta, aquilo que acha agradável para si próprio. Mas, pastor, é para dizer a verdade ou é para ser agradável? Ou é uma coisa ou é outra? Não, não é uma coisa ou é outra. Obrigatoriamente não. Peça que Deus dê a receita para você. Ele lhe ensina, ele lhe sopra. Se não houver maneira de você dizer a verdade sem ser agradável, que assim seja, mas é o seu desejo que ele lhe oriente. E o objetivo é se tornar, sim, um interlocutor, alguém que está conversando e que se mostra diante do outro, pelo menos respeitoso. Não vou dizer agradável, gostoso, é gostoso ouvir dizer que um descrente vai para o inferno, e ele sendo não, gostoso não é, mas pode ser dito de uma maneira a respeitar o outro, a ter consideração, a mostrar até no olhar uma espécie de uma compaixão, coisa desse tipo.
Então, quando for falar de Cristo, independentemente das convicções espirituais do outro, nunca esqueça de uma coisa: o respeito pela consciência do outro, pelo direito que o outro tem de pensar o que ele quiser. Ele pode estar errado, mas ele tem esse direito de pensar o que ele quiser. Aceite. Se você não aceitar isso, você não vai conseguir falar nunca. Aliás, praticamente qualquer assunto. Se você não der outro direito de pensar o que ele pensa, de fato, não vai. Se ele tiver paciência para ouvir, ou já foi pontificando ou denunciando a forma que ele pensa, isso, assim, assim, como é que você vai evangelizar alguém, meu Deus? Então você tem que ter uma largueza tal de ouvir do outro. Eu não acredito em Jesus Cristo coisa nenhuma. Com todo respeito aqui, eu acho que ele foi um farsante. Você tem que ter largueza, pode ter direito de achar que Jesus Cristo foi um farsante. E por que você acha assim? Por isso, mas olhe, e vai orando a Deus, vai falando, vai indo. Pode ter certeza que muitos crentes que hoje são crentes, foram ganhos assim, por uma largueza muito grande de quem estava falando, de quem estava evangelizando, ouvindo coisas que não queriam ouvir, tudo mais, respeitando o ponto de vista de outro. Então, essas duas coisas nunca devem sair da mente do crente. Falar de Cristo com verdade e com palavras bem colocadas, as duas coisas juntas. Claro que a verdade predomina. Vou ter que escolher um outro, vai ser a verdade. Versículos 11 e 12. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. 3 afirmações aqui sem exortação, ele apenas afirma. As palavras dos sábios são como aguilhões. O que são aguilhões? De acordo com a palavra lá no hebraico original, são varas, geralmente de madeira, com a ponta muito afiada, ou com a ponta de ferro, que usavam para mexer com os bois, ou o gado, ou o animal que a pessoa estava querendo dirigir, ou durante um arado, ou para levá-lo para o rio para beber, alguma situação ele usava para cutucar e incomodar um pouco para levar para um lugar ou outro, não era para ferir. Mas a ideia é essa, é algo que liderava o outro, mesmo que causando algum incômodo. Essa é a ideia. Então, as palavras dos sábios são como aguilhões, algo que pinica a pessoa. Porque são sábios, pressupõe-se, e é implícito, que estão falando verdades de Deus, como o próprio Salomão aqui se qualificou. Será que todos os ouvintes se sentem pinicados, incomodados com palavras sábias? Infelizmente, não. Muitos não sentem nem uma leve coceira, nada, não sente nada. Talvez fique com raiva, aquela coisa incômoda, mas não vão entender como algo que está ali para corrigi-lo, para levá-lo para um rumo correto, melhor colocação. São insensíveis, não entendem isso. Se alguém se converte, ele se torna sensível, sim, a esse tipo de efeito com palavras vindas de sábios. Quando eu estou colocando sábios aqui, acho que é no sentido que Salomão colocou, e tecnicamente falando palavras de sabedorias, falando palavras que vêm das Escrituras. Seria muito bom
se você, crente, se sentisse com uma certa frequência, eu não sei dizer qual, né? Mas incomodado, aqui e ali, eita, essa pinicou, essa aqui mexeu comigo, não é para ferir, como eu disse, mas para ajudar a colocar no rumo certo. Espero de todo o coração que você não esteja numa situação tal que vem um culto, vem 2, vem 10, vem 20 e sai do jeitinho que entrou. Ou abre a Bíblia e lê aí seus 15 minutos diários, ou 30, ou 1 hora, não sei, ou nem tem um valor definido, mas na sua leitura das Escrituras, lê, e do jeito que abriu, fechou. Pronto, eu cumpri minha responsabilidade. Amém, cumpriu mesmo. Mas pense nisso. Pense nisso. Se palavras do alto provocam em você algum desconforto benigno, em que você se sente tangido, num certo sentido. Talvez essa seja a palavra que eu estava querendo. Para tanger o animal para o rumo que o outro quer. Então, não se deixe, minha irmã, ficar pedrado, endurecido com as coisas do alto. Se você está assim, precisa ser tratado com Deus. Não é para ser, é para ser sensível. E se deixar levar, se deixar tanger pela palavra de Deus. Fica a sugestão para você examinar a si mesmo. Qual a última vez que você se incomodou? No sentido que eu já expliquei. Então ele fala aqui do sábio, ou palavras dos sábios, e fala aqui de um personagem, a que ele chama de único pastor. E diz que as sentenças dadas por este personagem, o único pastor, são como pregos bem fixados. Quem é esse único pastor? Parece tratar-se do Senhor Jeová. Pelo menos todos os estudiosos que eu procurei têm a mesma ideia, com ideias diferentes, interpretações diferentes em várias partes, mas aqui, todos pensam, os que eu consultei, todos pensam como sendo de fato Deus. Neste caso, é provável que Salomão estivesse sugerindo que as suas palavras vinham diretamente de Deus. Um caso não muito comum, em que o autor diz, eu estou falando aqui coisas inerrantes, coisas que vêm do próprio Deus. E que ele estava. Então, atestando a inspiração das Escrituras. Provavelmente aqui poderia ser um texto citado para comprovar a inspiração das Escrituras. Seja como for, se ele tinha isso em mente ou não, mas parece que a ideia de que era Deus que ele estava se referindo, que as sentenças dadas por Deus devem ser fixadas como um prego. Isso ele estava dizendo. Se ele tinha a ideia da inspiração das Escrituras, eu não posso afirmar completamente. Mas então, a ideia é que ordens de Deus devem ter em nós o efeito de pregos bem fixados. A imagem é muito interessante. Fixados onde, Salomão? Quando se pega num prego, quando se pensa num prego, pensa-se logo em madeira, fixado em madeira, ou em alguma parede. Basicamente é isso. Eu não sei se passou pela mente de Salomão, mas eu queria sugerir a ideia de fixada no coração.
Paulo gostava de fazer essas figuras, essas comparações, essas metáforas. Então, talvez uma ideia muito interessante que poderíamos tirar daqui está na Bíblia, vem de Deus, vem do único pastor, pois que fique fixada, pregada no meu coração. Não vai sair de lá. É bonita a imagem que ele fala de um prego, como sendo algo que fixa a palavra de Deus. Aí ele diz: demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros. É curioso isto. Por que ele disse isso? Qual a intenção dele dizer isto? Não sabemos precisamente, porque ele não explicou. Talvez uma advertência. Cuidado com o que você lê. Tem todo tipo de livro por aí. Eu nem vou falar da diferença em que é um livro hoje e um livro no tempo de Salomão. Não tinha livros no tempo de Salomão, como nós conhecemos hoje. A imprensa foi inventada em 1500 depois de Cristo por Gutenberg. Lá era outra coisa. Então tinha uma livraria, Salomão chegava na livraria, comprava uns 3 livros lá e tal. Não tinha nada disso, eram pedaços, talvez de pergaminho, de papiro, juntos, amarrados ali uma coisa com a outra. Era outra concepção. Mas o que ele está falando aqui, sim, é de produto escrito. Isso aí não tem dúvida. Então, a ideia de que seria uma advertência para o leitor se concentrar na escolha dos seus livros que vai ler, sei, pode ser. Procure se expor a livros que valham a pena ler. Eu acho que ele quer dizer mais ou menos o seguinte: escrever qualquer um pode. Claro, é só dizer. Redação. Você não já fez um bocado de redação? Eu já fiz. Redações e mais redações nas aulas de português e tal. E tem crianças que guardam as redações que fizeram com 8, 9 anos de idade, são interessantíssimas, a letra toda torta, maiúscula com minúscula, e as colocações são interessantíssimas, né? As coisas escritas por crianças. Aí, mas quando vai crescendo também continua fazendo redação para treinar, aí lá no Enem, na prova, lá tem redação. Então faz parte aprender a escrever. Então, se você quiser mesmo cismar de contar uma história que aconteceu com você ontem e colocar por escrito, ou falar da sua conversão, falar do seu casamento, alguma coisa assim, você fala. Você escreve, você consegue escrever alguma coisa. Pois é, então não tem limite. Aí outro escreve outro escreve outro. Mas e aí? Eu vejo 2 ângulos. Primeiro, para quem escreve. Veja o que você vai escrever. Vale a pena? É para satisfazer uma vaidade sua? É para ficar famoso? É para ganhar um dinheirinho? Ou um dinheirão? Por que você escreve? Se é que você escreve. Isso é minoria. Eu acho que ele fala para escritores e para leitores. Tem lição aqui para os 2. Claro que os escritores são minoria. Mas é uma minoria que é gente. Vá no site lá da badalada Amazon e veja a quantidade de livros que tem para vender lá. Milhões. Né? Então, é pouco no sentido de percentual com a população, mas é muita gente que escreve. Então, você que se aventura a escrever um livro, veja bem, vale a pena? Vai acrescentar alguma coisa? É algo muito interessante. Vou deixar de lado os escritores não crentes, mas vamos concentrar nos crentes, né? De pensar, orar, por que eu estou fazendo isso? Qual o meu propósito?
em fazer isto, porque qualquer um faz. É meio humilhante, né? Pensar assim, qualquer um faz. Você sabe o trabalho que dá escrever um livro? Mas qualquer um faz. Não tão bem feito, não tão bem explicado e tal, mas não tem limites. Ele está dizendo aqui. E para os leitores isso é meio óbvio também. Tem todo tipo de livro. Escolha com cuidado. Por que você vai ler esse livro? Para quê? Qual é o seu propósito? E para alguém que gosta muito de ler, essa é uma pergunta importantíssima, porque se não for bem respondida, vai expor centenas de horas da vida, olhando, lendo, jogando no cérebro e na mente coisas talvez ruins, ou pelo menos inúteis, ou pecaminosas. Não sei. Quem vai decidir? Agora, também, uma criança, pode ser que o pai diga, lê isso aqui, lê ali, para orientar, mas já com 10, 12, 13 anos, não diz mais não. A menina vai escolher o que ele quer ler. Então, hoje, alguém pensar eu acho interessante quando pessoas dão um livro para o outro, dizem assim, lê isso aqui que isso aqui é bom. A primeira coisa que eu penso é, como é que sabe que é bom para mim? Que eu vou gostar disso? Eu acho interessante a pessoa achar e assumir que o outro vai gostar. Ora, você gostou, você achou interessante, mas como é que o outro sabe que o outro vai achar interessante? Eu nunca entendi bem isso. E tudo bem, mas o fato é que cada um lê o livro que escolhe ler. Talvez o que estou falando aqui pouco importa para muita gente aqui que não lê coisa nenhuma nunca. Tudo bem. Não sei se é tudo bem, mas está ok. É a sua maneira de ser, a gente respeita. Mas procure ler alguma coisa, sim. O fato de não ter limites não significa que é ruim. Entendeu? Salomão não criticou, como diria um jovem, ele não detonou a questão de leitura, de livro, tanto o que gosta de fazer alguma coisa escrita, ou o que gosta de ler, ele não criticou isso, apenas disse, cuidado, porque tem sobra aí. Então, veja dos dois ângulos, o que quer produzir e o que quer ler. Tenha muito cuidado com o que você lê. E se um livro não é bom, como você pensava que fosse, deixe. Ah, agora eu já paguei. Ah, então está parecendo uma piada que eu me lembro. Tio Patinho, ninguém sabe quem é mais não, né? Tio Patinho, do dono de lá. Era um ricão, o pão duríssimo. Aí ele pagou 1 hora de estacionamento, aí não usou o tempo todo, chegou com 40 minutos. Olhou para o relógio, falta 20. Aí ficou sentado no carro. Saiu nada. Eu já paguei 1 hora, esses 20 eu não dou para o dono, não. Pronto, é mais ou menos a ideia. Né? Não, o livro não presta, mas eu já paguei. Não faça isso. Comida estragada, porque você já pagou. E já para viagem, não tem mais como reclamar para a pessoa lá. Você vai comer porque pagou? Então não leia o que não é bom, o que você descobriu que não vale a pena, não. Terceira afirmação, também um pouquinho estranha, aparentemente, de Salomão. O muito estudar é enfado da carne. Pastor, isso é tudo que eu queria ouvir. Nunca mais minha mãe vai mandar eu estudar, porque eu venho com a Bíblia. Não é bem assim. O fato de dizer que vai cansar não significa que é algo prejudicial, hostil, ruim. Não. Salomão está dizendo, entendo eu, que estudar é coisa séria, dá trabalho, consome muita energia. Então a lição é óbvia para qualquer área da vida. Quer ser entendido de alguma coisa, da sua área, da sua expertise, que é uma palavra que está em moda hoje, da sua área de conhecimento, quer ser entendido? Prepare-se para uma tarefa árdua. É isso. E se é assim com conhecimento terreno, falando de coisas aqui da terra mesmo, de ciências que nos cercam, quanto mais é um estudo sobre a palavra de Deus. Então,
Estudar a palavra de Deus é uma tarefa sublime, sim, absolutamente nobre, sim, mas que consome, cansa, exaure, especialmente porque envolve assuntos espirituais que exigem reflexão, exigem humildade de alma, receber pancadas contra o seu próprio ego e ter que baixar a cabeça e tentar melhorar para poder assim passar para frente. A abertura ao Espírito Santo. Então, é algo que é muito, muito cansativo. Qualquer tipo de estudo, se você quer que dê resultado, faça com seriedade e sabendo que vai cansar, vai exigir de você. Válido para qualquer profissão, muito especialmente porque se dispõe a ensinar a palavra de Deus, a desenvolver o seu ministério no ensino da palavra de Deus, obviamente entendendo que tem que estudar para poder transmitir. Esse estudo vai ser extremamente cansativo. Vai. Ele termina, então, no versículo 13. Já disse quase 25 vezes que tudo é vazio, fala de muitas coisas sobre a vida na terra, falou de Deus no céu, mas será que ele vai terminar assim mesmo? Falando da dificuldade de fazer livro, de estudar, de tudo isso, e vaidade. Ele não vai ter um super conselho, não, para encerrar o livro dele. Vai. Abra bem os ouvidos e o coração. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Teme a Deus. Temor a Deus significa respeito profundo, reverência. Então não tem nada a ver com medo, não é o ponto principal, mas pode existir medo, se for necessário ter medo de alguma reação de Deus e o castigo de Deus, é válido, sim, incluir um certo medo nesse temor a Deus. Não é o assunto principal. O principal que você deveria pensar na ideia de temer a Deus é respeito, reverência, e sabendo que Ele é um Deus santo e justo que cobra o pecado. É isso aí. É famosa a passagem lá em Salmo 111:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que deve iniciar um relacionamento correto com Deus, é o temor a Deus. Mas Deus ainda quer mais do ser humano, além do temor, que é obediência. O texto não diz aqui, mas a Bíblia inteira revela que Deus espera não obediência mecânica do tipo de um soldado para o seu coronel, mas Ele quer uma obediência vinda de um coração desejoso de agradá-lo. Isso tudo faz parte do temor a Deus que inicia tudo: o respeito, a reverência, o maior conhecimento e uma vontade de se aproximar desse Deus com humildade, de tratar com esse Deus corretamente e de agradar este Deus, de obedecer esse Deus. É algo que vai se avolumando e crescendo na vida da pessoa. Começa com o temor a Deus, mas não para aí de jeito nenhum. Termina em obediência, e uma obediência agradável ao próprio coração. E tudo isso, como nós sabemos, revelação do Novo Testamento, não vamos encontrar em Eclesiastes, mas através do Senhor Jesus Cristo, que veio nos salvar. Então, se Salomão terminasse aqui, já seria um grande encerramento. Mas ele alista 2 motivos para basear o seu conselho de temer a Deus. Primeiro, porque isso é o dever de todo homem, temer e obedecer a Deus. Não é um favor que o ser humano faz ao Criador quando ele respeita o Criador, quando ele teme ao Criador.
não é nenhuma consideração especial, não é nenhuma demonstração de que a pessoa está concordando, está admitindo respeitar esse Criador, coisa assim, e obedecer e fazer o que Ele quer. Não, não, não. É obrigação pura de todo ser humano. Todo, sem exceção. E no versículo 14, encerrando tudo, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Provavelmente esse aqui é o texto do Antigo Testamento que mais claramente atesta um julgamento futuro. Não sei se é o texto, mas um dos. Não são muito comuns. O Velho Testamento, quando fala de futuro, muitas vezes ele é um pouco vago, não é muito claro o que quer dizer, tudo se esclarece muito mais com o Novo Testamento. Mas, aqui e acolá nós vemos uma passagem que garante, e essa aqui garante algo futuro. Essa aqui é uma que fala no julgamento futuro. Vai ter julgamento. Essa é uma palavra que você precisa colocar quando está evangelizando, se tiver oportunidade. Amigo, amiga, você vai ser julgado. Vai ser julgado. Pode chegar ruim na sua mente a ideia, não querer, não gostar, mas aceite, e você vai ser julgado. Todos os seres humanos vão ser julgados. Exatamente aqueles todos que são obrigados a temer a Deus e a obedecer a Deus. É obrigado a fazer isso? Vamos ver se você fez. Prova de matemática. Vamos ver se você aprendeu. Vamos ver se você absorveu o que foi ensinado. Vem cá, minha filha, meu filho, vamos ver se você arrumou o quarto direito. Hora de julgar. Eu não lhe ensinei a botar a coxinha da cama, e o tapetinho aqui, a botar a sua boneca ali, o seu carrinho acolá. Eu lhe ensinei isso aqui. Vamos ver. Eu exigi. Eu vou cobrar. Dizem que um dos pontos principais de liderança, os livros falam por aí, e eu creio que seja mesmo, é saber cobrar. Um líder que começa a disparar ordens a 3x4, mas não sabe cobrar, esse não é líder. E rapidamente os liderados vão saber, ele manda, ele não cobra. É totalmente coerente. Deus manda temê-lo e obedecê-lo, manda. Ele vai cobrar? Se ele estiver bem-humorado, mal-humorado, sei lá, depende do dia aí, alguns ele cobra, outros ele não cobra. Não, não é coerente. Isso não vem de um Deus absolutamente exigente com a própria santidade, detalhista, como ele é, e cioso, zeloso, ciumento do próprio poder, do próprio nome e da autoridade que ele tem e que ele é. Então é natural, sim, que ele vai julgar. Julgar é nada mais, nada menos do que dizer assim, venha cá, sente aqui. Vamos ver se você fez o que eu tinha para você, minha criatura. É isso. Eu mandei você me temer. Você me temeu? Você me respeitou? Eu mandei você me obedecer. Você me obedeceu? Basicamente é isso. Pode se preparar. Todo ser humano. O índio lá no meio do mato, não importa. O cientista, PhD, ateu, não importa. O crente, fiel, todos. Agora, são julgamentos diferentes, a maneira diferente, não vou entrar nisso agora. Mas todos vão dar conta. Aí Salomão diz, olha, não vai escapar nada, é pente fino, usando a expressão que nós gostamos. As coisas que todo mundo viu serão julgadas. Coisas públicas que a gente sabe, estão até nos livros aí, coisas famosas e tal, vão ser julgadas. E as coisas que ninguém viu,
Quer ver? Aí, quando fala em coisas, você pensa o quê? Nas coisas que alguém fez num quarto fechado, que ninguém via, tudo bem, está incluído. Mas, e quando nós pensamos em coisas como sendo pensamentos? Aí mostra o tamanho do poder deste Deus, né? Pois é, pode incluir. Você já imaginou a quantidade de pensamentos que está rodando agora na sua mente e que eu não tenho a menor ideia do que você está pensando? Pois esse pensamento é uma coisa, entre aspas, que Deus vai julgar. O seu, o meu, todos os nossos pensamentos, que são invisíveis aos nossos olhos, serão julgados. As coisas boas, Deus vai recompensar. Maravilha. As coisas boas aos olhos dele, obviamente. Não que o mundo chama de boa ou de ruim. Aos olhos dele, o que ele achar que foi bom, ele vai recompensar. E as coisas más, no caso, ele vai cobrar com pesada punição. Hoje nós sabemos, à luz do Novo Testamento, que para Deus avaliar algo, o que a pessoa fez e como tratou a questão de temê-lo e obedecê-lo e tudo mais, ele vai examinar à luz do que aquela pessoa fez com o Evangelho, a maneira como que se relacionou com Cristo. É impossível Deus considerar boa qualquer atividade humana, qualquer tipo de vida, ou qualquer tipo de serviço, se não for à luz ou tendo como centro o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que, então, nós que temos Cristo no coração, isso é uma deliciosa verdade. Já estamos aprovados em tudo, no que concerne a questão de ir para o céu e gozar da eternidade com Deus, já estamos aprovados, porque é bom chegar diante de Deus com Cristo na frente e dizer, esse é meu Salvador. Eu não tenho um pecado, Senhor Deus, porque fui lavado pelo sangue do teu Filho. Ao que ficou? Nada. Ficou só a justiça dele, que ele implantou a mim. É bom demais. É bom demais. Mesmo assim, vamos procurar agradar cada vez mais a Deus e temer, que ainda não somos peritos nisso como deveríamos ser. Quanto aos que não têm o Evangelho, que Deus tenha misericórdia deles, e você tenha misericórdia deles, e eu e todos nós, para falar de Cristo para eles, e pedir a Deus que falemos palavras que cheguem ao coração deles, de uma maneira tal que o Espírito Santo se agrade a levá-los a Cristo. Deus nos abençoe em tudo que foi dito sobre Eclesiastes, e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude em tudo isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.